jovem líder de Jesus. Quero convidar aqui a Vitória. Pastora Gisele, acompanha a Vitória até aqui, pastora Gisele. Amém? Hoje eu estou aqui só para receber. Amém? Estenda as suas mãos. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te adoramos e te bendizemos, porque sabemos que tu tens um propósito para todas as coisas. E hoje, nesta noite, há um propósito do Senhor na vida de Vitória para a nossa vida. Ela veio transmitir como um arauto, Deus, atalaia, a tua palavra. Pai querido, nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua palavra. Fale mais uma vez pela tua filha e glorifique o teu santo nome. Abençoe a tua igreja e todo o teu povo. Abre os céus sobre nós e a tua unção seja, Senhor, despejada. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Pai do Senhor, igreja! Vou repetir o que eu falei na minha ministração semana passada. Quando eu fui ministrar, na hora que eu falei a paz do Senhor, igreja, a igreja me respondeu assim como vocês responderam, amém. E eu fiz uma pergunta naquele momento. Eu falei, vocês sabem o que significa amém? Aí a igreja parou e ficou assim, a mesma cara que vocês estão fazendo agora? Significa amém, a gente fala tanto amém, e às vezes a gente até esquece o significado e o poder que a gente está falando. A gente fala como se fosse uma palavra qualquer, uma palavrinha mágica, ou porque eu falei, né? Talvez eu falasse, a paz do Senhor, igreja! Todo mundo ia um amém mais forte, mas o amém é muito mais que isso. Quando eu falo amém, eu estou falando assim seja. Então, quando alguém aqui na frente fala a paz do Senhor, igreja, e a igreja responde amém, a igreja está dizendo assim seja a paz do Senhor aqui nesse lugar. Assim seja a paz do Senhor entre nós. Assim seja a paz do Senhor entre o meu irmão. A paz do Senhor seja sobre nós. Agora, com essa consciência do que significa o amém, você vai dar o seu melhor amém nessa noite para que a paz do Senhor seja sobre esse lugar. Vamos lá? A paz do Senhor, igreja! Amém. Assim seja a paz do Senhor sobre esse lugar. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nessa casa tão querida, com pessoas tão especiais para mim, tanta gente muito especial para mim. A nossa casa, gente, é tudo de bom, né? A nossa casa é tudo de bom, mas tem casa que a gente vai, que a gente se sente tão acolhido, que passa a ser a nossa casa também, né? A minha casa é muito confortável, eu amo a minha casa, mas tem casas dos meus familiares, por exemplo, a casa da minha avó. Gente, eu amo a casa da minha avó, e eu me sinto em casa na casa dela. A catedral é assim pra mim, é como se fosse a casa da minha avó. Eu amo a minha casa, mas na casa da avó também é tão bom, eu me sinto tão confortável, tão acolhida. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu vim acompanhada do meu pai, da minha mãe, da minha avó, e mais uma galera que eu não vou nem mencionar para não acabar esquecendo de alguém. Tem gente mais lá pro final. Mas eu estou muito feliz, muito grata a Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Vitória, eu sou membro da Igreja Metodista Wesleyana Central do Lote 15. E eu vim aqui, meus irmãos, para trazer uma mensagem especialmente para você que está aqui. Eu quero que você tenha essa consciência, porque geralmente quando a gente está ouvindo a mensagem, a gente tem costume de pensar, poxa, fulano precisava ouvir isso, hein? Poxa, se fulano tivesse aqui, essa palavra ia ser para fulano. Mas, meu irmão, a palavra é para você que está aqui nesse lugar. Deus te trouxe aqui
porque Ele estava desejoso de falar ao meu e ao teu coração. Nesse momento eu queria te convidar a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo. Você pode acompanhar a projeção aqui também. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Mateus 18, 23. O projetor aqui atrás. Começar aqui. Que diz assim, meus irmãos: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, antes que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que passaram. Então, o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu Senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Se assenta glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito com um objetivo: falar aos seus leitores, mostrar para os seus leitores que Jesus é rei. Mateus, um dos discípulos de Jesus, ele tinha um único objetivo, que era mostrar para os judeus que Jesus, ele era o Messias esperado, que Jesus era aquele rei que toda a Escritura havia prometido. Jesus era o homem o qual os profetas profetizaram. Esse era o objetivo de Mateus: mostrar que Jesus é rei. E falar não somente desse rei, mas falar a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. Apesar de Deus, em seu alto e sublime trono, governar céus e terra, a humanidade, infelizmente, em sua grande maioria, não reconhece esse governo de Deus. Desde a antiguidade, desde lá do início, há muito tempo atrás, a humanidade se rebelou contra Deus desde o pecado. Ela deixou de reconhecer o governo de Deus, de querer o governo de Deus para a sua vida. E a humanidade ficou totalmente distante. Mas Deus, ele já tinha um plano para redimir toda a humanidade. E não somente redimir, mas também
seu reino, um reino eterno, justo, inabalável e para todos sempre. Desde o princípio, Deus ele já tinha esse plano, ele já tinha esse propósito. Só que a gente vai ver na palavra de Deus que isso não aconteceu do dia para a noite. Isso foi acontecendo ao longo da história, bem devagarzinho, pecinha por pecinha, tijolinho por tijolinho. A gente vai ver que no Antigo Testamento, as pessoas que ouviam do reino de Deus, quem fazia parte do reino de Deus, era quem? Eram os judeus. Apenas eles faziam parte do reino de Deus. As outras nações, os outros povos, eles estavam ainda em trevas, ainda eram rebeldes em relação a Deus. Eles não faziam parte do reino de Deus. Mas o plano de Deus, meus irmãos, não era que apenas os judeus fizessem parte do seu reino. Não. O plano de Deus é que toda a humanidade fizesse parte do seu reino. Que o seu reino se estendesse por toda a terra. E ele já tinha um plano para isso. Tanto que os profetas, eles profetizaram que viria um novo rei. Um rei mais poderoso do que Davi. O seu trono ele seria eterno. E esse rei, quando ele viesse, ele expandiria o reino de Deus por toda a terra. De modo que judeus, gentis, todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todas as raças pudessem novamente fazer parte desse grande reino de Deus. A gente vai olhar ao longo do Antigo Testamento e nós vamos ver diversas profecias apontando para o rei que viria, apontando para esse reino de Deus que viria para todos, que iria expandir por toda a terra. E os judeus, meus irmãos, eles ficavam ansiosos para saber quem seria esse rei, quando esse rei viria, quando o reino de Deus ia vir por toda a terra, como seria esse reino? Como vai ser o reino de Deus? Vai ser um reino muito poderoso, com homens poderosos, com grandes homens de guerra. Como vai ser esse reino de Deus? E a palavra diz que Mateus, no Evangelho, ele começa a anunciar sobre esse reino. Quando Cristo, ele vem aqui na terra encarnado, ele inaugura o reino de Deus para nós. Um reino inédito, meus irmãos. Um reino inédito. Um reino diferente de todos que nós conhecemos. Um reino que, para a gente fazer parte, a gente precisa reconhecer esse rei e deixar que ele domine e governe o nosso coração e toda a nossa vida. Um rei que não deseja governar apenas tronos, apenas nações, mas um rei que deseja governar corações. Um rei que se importa com vidas. Um rei que deseja reinar em vidas. Esse rei era Jesus. E já é até uma boa notícia para nós, porque às vezes a gente pensa em Jesus, a gente pensa num ser, já vem na imagem alguma série, The Chosen, vai vindo, sei lá, a Paixão de Cristo, vai vir aquele homem, e a gente imagina esse homem lá no céu, cheio de glória. E a verdade é que nós não conhecemos a face de Cristo e que, de fato, ele está no alto e sublime trono. Mas o que eu quero trazer de reflexão aqui, é que às vezes a gente pensa que o reino de Deus é algo muito distinto de nós. Que esse rei Jesus, ele está lá no céu e pronto, entendeu? A gente vem aqui, a gente adora ele e pronto. Mas na verdade, esse rei, ele deseja governar a tua vida. Esse rei, ele deseja ser rei do teu coração. E isso traz muitas implicações para o nosso dia a dia. Porque esse rei, ele não fica nessas quatro paredes. Ele não fica somente aqui quando eu venho, quando eu canto, quando eu me
estão assentados ouvindo a palavra. Não, não. Esse rei veio inaugurar um reino inédito. Um rei que veio trazer o reino de Deus para a nossa vida, para mudar toda a nossa história por completo, não apenas quando nós estamos aqui. E o propósito de Mateus era anunciar esse rei, que esse rei chegou, que o reino de Deus, que antes era apenas para os judeus, agora vai se expandir por toda a terra. Então a gente vai ver muito em Mateus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é desse jeito. Para entrar no reino de Deus, o reino de Deus já é chegado a vós. O reino de Deus está perto. E meus irmãos, se você for parar para pensar, o que a gente mais vê no Evangelho é Jesus falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Se você for parar para contar quantas vezes Jesus falou sobre o reino dos céus, você vai ficar um pouco assustado, porque são inúmeras vezes. Jesus deu muita importância para o reino dos céus. João Batista, que era o preparador do caminho para que Cristo chegasse, sabe o que ele falava? Ele não falava: olha, gente, vai vir um grande rei. Não, ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. A gente vai olhar o Evangelho e a mensagem é baseada em arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É uma das mensagens mais enunciadas, mais retratadas dos Evangelhos. E eu me questiono, porque se o reino dos céus tem tamanha importância nas Escrituras e na Bíblia e para Jesus, por que a gente às vezes deixa o reino dos céus de lado? Por que às vezes a gente fala tão pouco do reino dos céus? Por que a gente coloca tanto os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos deleites na frente daquilo que é eterno, daquilo que é precioso? Meu irmão, dinheiro, a traça, o ferrugem vai sumir um dia, mas o reino dos céus não, é um reino inabalável. É um reino inabalável. E eu parando para pensar, eu fiquei: caramba, como a gente é ruim nisso. Como a gente precisa melhorar como igreja. Como a gente precisa melhorar nesse aspecto de anunciar tudo que Jesus anunciou, meus irmãos, por onde ele ia era o reino dos céus. E por que nós, como seus discípulos, negligenciamos isso? Porque nós, como seus discípulos, negligenciamos a palavra tão poderosa do Evangelho, que é as boas novas. Arrependam-se, porque o reino está próximo, existe salvação. E meus irmãos, o desejo do meu coração é que a minha geração seja como João Batista, sabe? João Batista, quando as pessoas vinham atrás dele e falavam: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não olhem para mim, olhem para ele. A mensagem é sobre ele. Não olha para os meus anseios, não olha para os meus deleites, não olha para aquilo que eu quero. Não, que isso não importa. Olhe para ele e arrependam-se, porque esse reino é chegado a fora. E meus irmãos, a mensagem não mudou, a mensagem é a mesma. O caminho continua sendo o mesmo. Se você deseja fazer parte desse reino, ainda é o mesmo mandamento: arrependa-se, porque esse reino já é chegado. Reconheça esse rei como teu Salvador e deixe ele governar a tua vida, não somente em momentos aqui no culto, mas deixe ele governar a tua vida por completo. Essa mensagem que a gente precisa retornar a falar, na verdade, é a mensagem que a gente nunca deveria ter parado de apregoar. Essa é a verdadeira mensagem. Eu fico apavorada. Eu falo: meus pais ficam até rindo de mim, mas é tanta
E meu irmão, a mensagem verdadeira do Evangelho é pura, é simples e é a mesma. Arrependam-se, é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem que a gente nunca deveria ter deixado de falar. E é a mensagem que a gente tem que falar em tempo e fora de tempo. E a gente vai ver que Jesus ele fala muito sobre esse reino. Porque todo reino, ele tem um rei. E nesse reino, o rei é Jesus, tem os seus súditos, que são aqueles que estão a comandos do rei. E quem são esses? Todos aqueles que reconhecem Jesus como rei e desejam que ele governe a sua vida. E meus irmãos, o reino dos céus não é bagunça. O reino dos céus tem toda uma ética, tem toda uma organização. A gente vai ver em Mateus 5, Mateus 6, Jesus ele explicando as éticas desse reino. O reino de Deus é isso. Olha, se o teu irmão te der um tapa, você não vai revidar o tapa dele, você vai dar a tua outra face. Olha, as escrituras, elas falavam que não adulterarás. Porém, eu vos digo, no meu reino, até se você olhar com desejo para a mulher do teu próximo, tu estarás adulterando. É um reino diferente. É um reino diferente de tudo que a gente conhece. É um reino onde os valores são invertidos. A justiça não é a mesma que a nossa. Aonde, meus irmãos, que alguém te dá um tapa, tu vai dar outra cara para poder te bater? Na nossa justiça não funciona assim. Para a gente só é pecado se o ato acontecer. Aí vem Jesus falando, no meu reino, apenas se você tiver um desejo no teu coração, você já pecou. É um reino totalmente diferente. E Jesus insiste em falar o reino dos céus, o reino de Deus. E por aí vai, a gente chega no capítulo 18. E no capítulo 18 acontece algo interessante. Porque os discípulos eles fazem uma pergunta sobre o reino dos céus para Jesus. E é uma pergunta curiosa, meus irmãos. Porque, para pensar, se Jesus estava falando tanto desse reino, se eles estavam felizes, porque eles começaram a fazer parte desse reino, porque o rei estava entre eles, o Emanuel, o Deus conosco. O que a gente pensa que eles vão perguntar? Eles devem perguntar, poxa mestre, como é que a gente faz para a gente espalhar mais esse reino por aí? Ou talvez eles devem ter perguntado, né? Como é que a gente faz para trazer mais gente para o reino? Né? Deveria ser essa, porque, poxa, se eu, que não era digna de fazer parte desse reino, fui acolhida, eu vou anunciar para outros também. Mas aí eu vou ver, gente, que sabe que os discípulos perguntaram para Jesus? Quem é maior no teu reino? Como é que a gente faz? Quem é o maior no teu reino? Aqui dentro? Quem é o maior? E é algo, meus irmãos, que a gente olha e a gente acha até absurdo, né? Poxa, os discípulos querendo ser grandes, querendo ser superiores aos seus irmãos. Mas quantas vezes nós não agimos assim? Quantas das vezes, ainda nas igrejas, a gente ainda encontra isso? Jesus, quem é o maior do mundo? Quantas das vezes a gente não encontra isso? Jesus, quem é o maior aqui na Catedral Bíblica da Fé? Quem é o maior? Né? É um desejo de querer ser superior, de querer governar, de querer aparecer, de querer estar aqui na frente. E meus irmãos, isso não acontece de hoje, isso não aconteceu na catedral, isso não aconteceu na minha igreja, não. Isso acontece desde quando o pecado entrou na humanidade. E a soberba, o ego, entrou no nosso coração. E eles perguntaram, quem é maior no teu reino? Jesus pega uma criança e fala, olha, para ser grande no meu reino, você precisa ser como essa criança. Você precisa ter o quê? Humildade. Você precisa ser o quê?
talvez te frustre, mas eu preciso falar porque isso é a palavra de Deus. Porque nesse reino de Deus, do qual nós estamos falando, não existe grande, não existe nada disso grande. E se em algum momento falaram para você que Deus quer te fazer grande, eu sinto te informar. Sabe por quê? Porque Deus não quer fazer a gente grande, Deus quer fazer a gente servo. Porque nem o Filho do Homem veio aqui para ser servido, mas veio para servir em amor de muitos. Então, quer ser grande na casa do Pai? Começa sendo melhor, começa sendo pequeno. Quer ser grande aqui? Começa sendo menor, começa olhando para Deus. Deus, me dá humildade. Senhor, me dá um coração como de uma criança. Senhor, trabalha no meu ego. Trabalha, Senhor, para que eu consiga olhar para o meu próximo, nem numa questão de igualdade, mas que eu possa ver que ele é até maior do que eu. Porque eu sou pequeno, eu sou servo. Irmãos, tem algo que te tocar nessa frase. Deus vai te fazer grande. Meu irmão, nem Jesus ele veio para ser servido, mas para servir. Na oportunidade que ele teve com seus discípulos, ele não estava sentado na mesa recebendo um monte de regalias, não. Ele estava ajoelhado, lavando os pés dos seus discípulos. E ele ainda fala, assim como eu fiz com vocês, façam com os outros. Cristo é o nosso padrão de humildade. A nossa humildade revela o quanto nós somos parecidos com Cristo. Já vai para pensar nisso? Se tem pouco de humildade dentro do teu coração, tem alguma coisa de errado aí. E com certeza essa coisa está muito distante de Cristo. Porque é impossível a gente estar perto de Cristo e não ser confrontados por tamanha grandeza, mas mesmo assim, tamanha humildade. Porque mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de toda a sua glória e se fez servos semelhantes a homens e foi obediente até morte de cruz. Nosso padrão de humildade é Cristo, meus irmãos. E o padrão aqui de superioridade no reino dos céus é de uma criança, é o menor, é o pequeno, é o que serve. Maior é aquele que dá, não aquele que está sendo recebido por algo. E ele continua falando algumas coisas a respeito do reino dos céus para os discípulos. E aí ele chega numa parte interessante, que é na parte da ofensa ao seu irmão. E Jesus ele vem falando sobre essa questão, né? Se teu irmão te ofender, o que você faz? E Jesus fala, né? Se teu irmão te ofendeu, fica sentadinho esperando ele vir falar contigo, não. Vai você até ele pede perdão. O reino dos céus é o reino divertido. A gente olha, faz sentido. Na nossa justiça, não. Mas na justiça de Deus, que é perfeita, que é eterna, faz sentido. E é interessante que ele segue a discussão, né? Ele segue falando, se ele não te ouvir, você vai com mais testemunhas. E ele vai falando da ofensa. Aí no final desse discurso, vem um discípulo chamado Pedro. E ele pergunta assim, Jesus, e até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7. Jesus estava falando sobre ofensa, sobre ofender o irmão, sobre perdoar o irmão. Aí Pedro ele vira, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Talvez ele tenha pensado, né? Pô, Jesus vai ficar feliz, né? Não vou perdoar meu irmão uma vez só, nem 2. 7 vezes, né? Pô, coisa pra caramba. Mas Jesus deu um ensinamento para Pedro, que é um ensinamento que ele quer dar pra gente hoje. Apesar de 7 ser uma quantidade significante, né? Para perdoar o nosso irmão, né? Imagina, teu irmão pegou com você algo, você vai perdoar ele uma vez, você vai perdoar 7. Algo generoso. Mas Jesus ensina um conceito do reino dos céus. Porque no reino dos céus, o perdão, ele não é quantitativo. Eu não tenho que contar quantas
quantas vezes eu vou perdoar. O reino dos céus, o perdão é qualitativo. Glória a Deus. E Cristo não vai olhar quantas vezes você perdoou, mas Cristo vai olhar se você tem um coração disposto a perdoar. No reino dos céus, meus irmãos, eu sinto graça de Deus nesse lugar. No reino dos céus, o padrão é diferente. E Pedro tinha falado 7 vezes, e Jesus fala 70 vezes 7. E o que isso quer dizer para nós? Eu tenho que perdoar meus irmãos, então, 490 vezes, que é o resultado de 70 vezes 7? Não, meus irmãos. Olha que algo lindo que Jesus fez. Jesus pegou esse 7 de Pedro, multiplicou por 10, que deu 70. E ainda adicionou mais 7. 70 vezes 7. Para dizer para Pedro que o perdão ele é ilimitado. E quem foi perdoado por Deus precisa estar disposto a liberar a perda. Meu irmão, perdão não é uma escolha, perdão é mandamento. Perdão é mandamento. E digo mais, porque a palavra do Senhor diz que assim como você perdoar o teu irmão, da mesma forma Deus vai te perdoar. Da mesma forma, Deus vai te perdoar. E depois dessa discussão, Jesus conta essa parábola para eles que nós lemos. E parábola, ela era uma porta fechada para alguns e era uma janela aberta para outros. Porque era uma forma de Cristo revelar o reino dos céus, mas nem todos entendiam. E ele conta essa parábola explicando sobre o perdão, sobre ter compaixão com o meu próximo. E olha que interessante essa parábola. Essa parábola conta que um certo rei resolveu fazer as contas lá e chamar todo mundo que devia a ele. E ele chamou um servo que devia para ele 1000 talentos, que era uma dívida muito alta mesmo. E esse servo veio, não tinha dinheiro para pagar, e o rei falou assim: olha, deixa aqui então a tua esposa, teus filhos, tudo que você tem. E aí, esse servo, ele se prostrou e ele falou: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Esse Senhor, ele teve muita compaixão desse servo, ao ponto de que ele não prolongou a dívida. Porque a gente, né, por exemplo, se uma pessoa estiver te devendo e ela for falar com você: ah, não tenho dinheiro nesse dia, você, para tentar ajudar, você vai falar o quê? Ah, então me paga depois, né? Me paga no dia tal, vai ficar bom para você. Ou se a pessoa falar para você assim: olha, não vou receber dia 5, posso te pagar no dia 10? Você, para ajudar a pessoa, tá bom. Você está entendendo aquele momento, mas você vai receber o valor que a pessoa está te devendo. Mas esse Senhor não. Ele não teve compaixão e falou assim: você me paga depois. Ele perdoou toda a dívida. Aquele homem não precisou pagar mais nada. Tudo foi perdoado. E era uma dívida muito grande, ao ponto de que tudo que ele tinha não ia pagar. Mas aquele Senhor, tendo compaixão, perdoou. Imagina a alegria desse servo. Caraca, a dívida que eu tinha, ó, não perdi nada, estou com minha mulher, estou com meus filhos, e ainda estou sem a dívida. Imagina, meu irmão, se algum banco liga para você e fala: olha, tua dívida está perdoada. Tu
mesma forma que ele falou para o Senhor. E esse servo não quis perdoar. Arrastou ele, levou ele para a prisão. Não quis perdoar ele a dívida que ele tinha. Os outros servos, vendo ele fazer isso, ficaram muito tristes. Porque, poxa, o Senhor perdoou uma dívida imensa deles. Ele não poderia ter perdoado a dívida daquele conservo. E, poxa, necessitava daquilo tudo que ele fez, de ter mencionado, de ter mandado para a prisão. E o Senhor, ouvindo isso, mandou chamar ele. Quando ele chega, ele fala: servo malvado, não te perdoei eu toda a dívida que você tinha? Não deveria você também ter perdoado o teu irmão? E Jesus ele já dá a conclusão dessa parábola, mas antes eu queria explicar aqui os significados, porque talvez não tenha ficado claro para alguns. Mas o Senhor dessa parábola é Deus. O servo com dívida somos nós. A gente tinha uma dívida muito grande de pecados, de modo que nada seria capaz, suficiente de pagar. E a gente, se pedir misericórdia, como esse servo pediu, o Senhor, com muita compaixão, porque Deus é um Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se, perdoa todas as dívidas, de modo que não precisa pagar nada. Se você reconhecer Cristo como teu Senhor e ser justificado por Ele, meu irmão, não fica uma dívida de pecado na tua vida. Ele perdoa todos. E aí a conclusão ele continua, porque esse servo que somos nós, temos outros irmãos também, que também têm dívidas, que também têm pecados, que também nos causam ofensas, que também nos magoa, que também nos deixa triste. E aqui Jesus tem ensinado algo lindo, que é: nós temos que perdoar da mesma forma que recebemos o perdão de Deus. Se Deus perdoou uma dívida nossa, que era muito maior, por que a gente não vai perdoar uma ofensa menor do nosso irmão? Por que a gente tem tanta dificuldade de olhar para o nosso irmão com misericórdia? Por que a gente tem tanta dificuldade de olhar para o nosso irmão com compaixão? O que você tem de superior a ele? Para te fazer não querer perdoar. Para te fazer não se sentir comovido com aquele pecado, comovido com aquela ofensa, comovido com o que ele te fez. Ana Vitória, mas já fez várias vezes, 70 vezes 7. É ilimitado. É ilimitado. O que você tem de superior? Por que a gente é tão... Por que a gente é assim? Por que a gente tem tanta dificuldade de perdoar o nosso irmão? Por que a gente é assim? E é algo, meus irmãos, que a gente tem que parar para pensar e colocar em prática, porque isso é mandamento e mandamento sério. A palavra diz que como é que você pode dizer amar a Deus que você não vê e odiar o teu próximo que você vê, que está do teu lado? Como é que você pode dizer isso? Aquele que diz amar a Deus e não amar o seu próximo, esse é mentiroso. Está mentindo. Perdão não é opção. Compaixão não é opção. É mandamento. É mandamento pra gente. É mandamento com promessa. Tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Ana Vitória, fulano é assim, engraçado. É pecador como você. Deus te perdoou, Deus te amou. Perdoa ele também. Ama ele também. Ana Vitória, mas já é a terceira vez que isso acontece. 70 vezes 7. É ilimitado. Glória a Deus. E meus irmãos, é lindo saber que o Espírito Santo ele traz essa memória pra gente, porque, olha, não adianta a gente estar aqui, a gente ter um momento lindo, a gente cantar, a gente chorar, a gente sair com a gente fazer acontecer, mas
muito interessante, porque até na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Olha Jesus falando do reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dias hoje, perdoa as nossas dívidas. Assim também, como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido, os nossos devedores. Olha como isso é importante. Olha, Jesus coloca até na oração isso. E quantas vezes a gente ora por isso? A gente passa mais tempo na nossa oração orando por aquilo que a gente quer, pelos nossos desejos, pelos nossos anseios, pela bênção, pela cura. Mas já parou para fazer como Jesus? Perdoa a minha dívida, assim como eu tenho perdoado meu irmão. Ensina-me a perdoar o meu irmão, porque se eu não perdoar o meu irmão, eu não recebo o teu perdão, ó Deus. É algo de grande importância, meus irmãos, e a gente deixa de falar na igreja, a gente deixa de pregar, e é algo muito interessante, porque quando, assim que eu recebi o convite para vir aqui nessa noite, essa palavra ela já deu muito forte no meu coração, e eu fiquei, Deus, é muito de Jonas, né? Eu vou falar sobre perdão. Não, tudo bem, a palavra de Deus, mas poxa, eu pensei um tempinho mais jovial, né? E depois de um tempo, o pastor Edmilson me mandou mensagem. Vai, Ana Vitória, intitular, resolver intitular o nome desse culto de culto do amigo. Eu amei, Senhor. Realmente, a gente precisa ter comunhão. Realmente, Senhor, a gente precisa melhorar nisso. Realmente, Senhor, a gente olha muito para o amigo Jesus, né? Mas e o amigo que está do teu lado? E o amigo teu próximo? Onde ele fica? Onde ele fica, meu irmão? Na minha igreja a gente está com um tema do ano, que é Ano da Comunhão. Todos os sermões de domingo a quinta são pautados nessa temática, Ano da Comunhão, e nós falamos de comunhão. E quando o pastor veio com esse tema, confesso que na minha cadeira eu pensei, o que a gente vai falar o ano inteiro de comunhão? Vai ser todo domingo falando Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas, irmãos, com o passar do tempo, eu percebi, caramba, como esse tema é importante e como a gente fala pouco. E mais do que isso, como eu tenho que melhorar. Como eu sou ruim nisso. Como eu falho nisso. Quantas vezes eu preciso perdoar e eu não perdoo. Quantas vezes eu preciso ter compaixão com o meu próximo e eu não tenho. E isso me despertou, meu irmão, para algo. Eu preciso orar por isso, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Ei, igreja, a gente precisa melhorar. A gente precisa perdoar, a gente precisa ter compaixão. É fácil? Não, mas é mandamento. E se eu estou diante de um rei, eu preciso me submeter ao governo dele. E a sua ordem é: ame ao teu próximo, perdoe quem te feriu. Eu preciso me submeter. Não adianta eu falar que o meu rei é Jesus se eu não me submeto ao seu governo e às suas ordens. Não adianta eu falar que eu faço parte do reino de Deus se eu não tenho uma vida que condiz com pessoas que são governadas pelo rei Jesus. Não adianta, meus irmãos, a gente precisa melhorar nisso. A palavra conta a história de um profeta chamado Jonas, que talvez a maioria aqui já deve ter ouvido falar, mas a gente sempre enfatiza a parte que ele foi engolido pelo grande peixe, né? Deus mandou ele pregar o evangelho a um lugar, ele foi pelo outro, e Deus causou uma tempestade no mar e fez com que aquele grande peixe engolisse ele. A gente foca muito nisso. Mas Jonas, ele diz por que ele não queria ir. Ele diz no próprio livro, com as suas próprias palavras. Aquele povo que ele ia pegar, que Deus mandou, era um povo mau, era um povo ruim, era um povo pecador. E ele sabia que Deus é um Deus misericordioso.
E Deus ensina algo para Jonas. Deus vai nascer uma planta do dia para a noite. E Jonas fica muito feliz que aquela planta aliviou o calor dele, né? Mas no outro dia Deus manda aves, essas aves destroem essa árvore e Jonas fica muito triste, a ponto de querer morrer. E queria morte. Ah, Senhor, melhor eu morrer. E Deus vira para ele e fala: é justo isso? Esse teu pedido? E ele fala: sim, era a planta. Estava me dando, né? Estava me refrescando. E Deus deixa um ensinamento para ele: Jonas, você teve compaixão dessa árvore que você não plantou, você não regou, você simplesmente viu crescer de um dia para a noite. Você teve compaixão dela a ponto de querer morrer. Não teria eu compaixão dessa grande nação, com pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda? Não teria eu compaixão deles também? E o livro de Jonas termina assim com essa grande mensagem: não teria Deus compaixão do nosso próximo? E se Deus não teria, por que a gente não teria? Por que a gente é assim? Estou sabendo, por que a gente é assim? Por que a gente não consegue perdoar? Por que a gente não consegue olhar para o nosso irmão? O que você tem de melhor? Você lê mais a Bíblia? Você ora mais? Você jejua mais? Você vem mais aos cultos? Aí por isso você não quer perdoar o teu irmão? O que você tem de superior a ele? Você tem de superior? Você é outro que recebeu a graça de Deus e o perdão desse jeito. Meus irmãos, a gente precisa melhorar nisso. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Nós precisamos lidar com a ofensa do nosso próximo. Nós precisamos clamar para ter um coração como o coração de Cristo. Um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que, sabe, que tem compaixão do próximo. E eu reconheço, meus irmãos, não é fácil. Eu também falho nisso. Eu também preciso melhorar nisso. E parece que, meus irmãos, a cada dia que a gente melhora, mais a gente tem para melhorar, né? A gente vai percebendo. Eu sempre, quando chego no final do dia, nas minhas orações, quando eu vou orar com meu Deus, eu digo: meu Deus, eu preciso ser melhor do que hoje. Amanhã eu preciso ser uma pessoa melhor do que eu fui hoje. Melhorei nisso, mas ainda não tá bom. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser mais semelhante contigo. E a gente precisa se atentar urgentemente a isso, meus irmãos. Ainda é tempo, a mensagem é a mesma: arrependei-vos. Esse reino já é chegado agora. Chegado a vós. E eu estou nessa mensagem, irmãos. Já tem um bom tempo, né? Eu estou meditando nessa mensagem já tem umas 2 semanas e todo dia quando eu vejo eu choro, gente. É uma coisa, né? Eu sou totalmente sensível ao Espírito Santo. Aí qualquer coisinha parece que tornou uma cachoeira aqui no meu. E eu, meditando nessa palavra, na mesma hora do louvor, vem um louvor na minha memória. E assim, eu gosto muito de louvores, irmãos, porque muitas das vezes eu não consigo expressar com palavras aquilo que eu gostaria para Deus, mas a letra está ali. É só eu cantar, né? Me facilita muito. E eu ouvi esse louvor, irmão, eu chorei. E eu ouvi de novo e eu chorei. Pensa numa pessoa que chorava. E é um hino assim antigo. E eu queria cantar aqui com vocês, mas eu não queria que vocês me deixassem cantando sozinha, né? Primeiramente, até porque eu devo chorar no meio do caminho. E eu queria que você cantasse, mas não só cantasse que eu estou cantando aqui, né? Agora que é cantada. Não! Que você cantasse prestando atenção nessa letra, nesse hino, e que não seja só palavras jogadas ao vento. Às vezes a gente canta aqui no culto, a gente não tem nem dimensão do que a gente está cantando para Deus. Mas que você cante realmente com uma convicção no teu coração, com um desejo de que isso realmente aconteça na tua vida, que realmente Deus faça isso em você, que você realmente seja uma pessoa melhor, que você consiga perdoar o teu próximo. E meus irmãos, eu desejo muito. Se alguém aqui nessa noite, né, guarda algum ressentimento, algum rancor, alguma mágoa,
céu. Santificado seja o teu santo nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita em nós, Senhor, a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu, Senhor. Dai-nos, Senhor, o pão de cada dia necessário, Senhor. Ó Deus, perdoa nossas dívidas e nos ajuda, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem. Ó Senhor, como nós precisamos de um coração parecido com o teu, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda a perdoar, Senhor, aquele que nos ofendeu, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal. Porque teu, Senhor, somente teu é o reino. Somente tu é a glória, Senhor. Para todos sempre, para todos sempre. Ó Senhor, aqui é a tua igreja, Senhor. Cristo, nós declaramos que nós nos submetemos ao teu reino. Nós nos submetemos à tua justiça. Nós nos submetemos à tua vontade, à tua verdade, Senhor. Santo Espírito, trabalha em corações nessa noite. Ó Senhor, o avivamento da Catedral Bíblica da Fé não seja um avivamento de movimentos, mas seja, Senhor, um avivamento de mudança de caráter. Um avivamento, Senhor, de mudança de erro, Senhor. Um avivamento de humildade, Senhor. Torna-nos, Senhor, mais parecidos contigo. Nós reconhecemos que nós precisamos melhorar como igreja. Nos perdoa, Senhor. Dai-nos uma nova chance. Dai-nos um coração como o teu, Senhor. Nos ajuda a perdoar, Senhor. Ó Deus, se existe alguém aqui, Senhor, um coração, Senhor, que guarda mágoas, rancor, Senhor, ajude, Santo Espírito, para que essa pessoa possa liberar o perdão. Visite, Senhor, cada coração, cada mente aqui nessa noite, Senhor. Que possamos sair daqui pessoas melhores, pessoas transformadas pelo teu Santo Espírito. Que não fique aqui dentro dessas quatro paredes, mas que a nossa vida, Senhor, seja uma manifestação do teu reino, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja uma manifestação da tua humildade, do teu caráter, da tua verdade. Senhor, nos perdoa quantas das vezes entramos e saímos desse lugar da mesma forma, Senhor. Deus, a tua palavra é poderosa para transformar. Senhor, a medicina ela desconhece a divisão entre a alma e o espírito, mas a tua palavra, Senhor, ela penetra o mais íntimo do nosso coração, Senhor. Que a tua palavra possa penetrar, Senhor, profundamente corações aqui nessa noite, Senhor. Transforma caráter, Senhor. Nos torna mais parecidos contigo, Senhor. Essa é a oração da tua igreja. Essa é a oração do teu povo, Senhor. Que possamos continuar manifestando o teu reino até que o Senhor venha e o teu reino, Senhor, seja completado, seja um reino eterno, Senhor. Ó Deus, nos ajuda nessa caminhada. Nós precisamos ser pessoas melhores, Senhor. E nós estamos aqui com corações contritos, dispostos e diante da tua palavra, Senhor, desejosos a serem pessoas melhores, Senhor. Senhor, fortaleça nossos laços, nossas amizades, a nossa família, Senhor. Que toda contenda, confusão, ódio, rancor, Senhor, possa ser desfeita em nosso meio. Que as nossas relações sejam saudáveis, sejam pacíficas, sejam amorosas e que glorifiquem o teu Filho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de ti. Dai-nos, Senhor, um coração parecido com o teu, Senhor. Essa é a oração da tua igreja, Senhor. E nós oramos no nome do teu Filho, Jesus. Amém. Você aplauda esse grande rei. Aleluia. Aleluia.
vida e deseja nessa noite tomar essa importante decisão de entregar a sua vida por completo para Cristo. Existe alguém aqui nessa noite? A mensagem ela foi proclamada, né? O reino de Deus ele está próximo. Basta você se arrepender dos seus pecados e saiba que aqui existe um Deus misericordioso, pronto para te perdoar, e que existe também irmãos disponíveis a manifestar a misericórdia de Deus na tua vida. Existe alguém aqui nessa noite que deseja reconhecer ou deseja retornar para os caminhos do Senhor? Se não existe alguém, que Deus possa continuar abençoando toda a igreja, e eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Aplauda